Galera do YouTube, bem-vindos ao canal Geografácil. No conteúdo de hoje, iremos perceber a importância dos combustíveis na matriz energética. Desde a Revolução Industrial, as tecnologias, tanto mecânicas quanto elétricas e eletrônicas, elas têm se baseado no uso dos combustíveis fósseis, que são renováveis sim. Entretanto, eles são renováveis na escala geológica, que ocorre em milhões de anos, o que torna inviável para o capitalismo e também para a produção industrial. No século XIX, o carvão foi o principal meio energético. E no século XX, 90% do uso nas matrizes energéticas dos países foi a do petróleo. E os outros 10% na energia hidrelétrica e nuclear. A história dos combustíveis na era industrial nos traz a seguinte composição. No século XIX, a era do sólido, constituído pelo carvão e pela lenha. Depois veio o ciclo do líquido pelo petróleo. E já no século XXI, o ciclo gasoso pelo gás natural. O petróleo é a fonte energética mais utilizada ainda nos dias de hoje. Entretanto, o consumo deve retroceder em virtude do encarecimento do produto, já que descobrir novas jazidas de petróleo está cada vez mais dispendioso, mais caro, mais oneroso. O carvão mineral ainda é bastante utilizado, principalmente quando o preço do barril do petróleo sobe. A China tem impulsionado a expansão do consumo de carvão ainda nos dias de hoje, em virtude das suas fábricas, da sua expansão industrial no século XXI. A expansão do consumo de gás natural está atrelado à menor emissão de gases estufa e é a fonte de conflitos em vários lugares, especialmente na Chechênia. A produção hidrelétrica depende do potencial de geração de energia elétrica das bacias hidrográficas de cada país, ou seja, nem todo país possui potencial de geração de energia hidrelétrica. Nesse sentido, o Brasil possui grande capacidade de geração de energia hidrelétrica e assim o faz. A produção de energia nuclear expandiu-se na década de 1970. Contudo, os acidentes nas usinas retraiu a implantação de novos projetos, especialmente na Europa, com destaque para o acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, enquanto esse país ainda era uma república socialista soviética. E, mais recentemente, na usina nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011. Já as fontes energéticas alternativas, eólica, solar, geotérmica, elas estão restritas a alguns pontos específicos na superfície terrestre, onde as condições naturais são favoráveis. Ou seja, se um país não apresentar condições favoráveis ao desenvolvimento dessas energias alternativas, esse país terá que se valer dos combustíveis fósseis. No século XXI, a tendência é a migração do uso dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. Entretanto, nem todos os países possuem as mesmas condições de desenvolvimento das chamadas energias limpas, energias menos poluentes e que emitem menos dióxido de carbono, como é o que acontece nos combustíveis fósseis. Então acompanhe comigo a análise de cada matriz energética e vamos comparar o uso de combustíveis fósseis e de combustíveis renováveis. Observe a matriz energética japonesa. Em azul, nós temos o petróleo, que corresponde a 43% da necessidade energética do Japão. Em roxo, o carvão com 22%. Em rosinha, nós temos o gás natural, com 16% de participação na matriz energética japonesa. Em amarelo, nós temos a energia nuclear. Observe que 81% da matriz energética japonesa utiliza combustíveis fósseis e somente 2% utiliza energia renovável e somente 1,3% da matriz energética japonesa utiliza a energia hidrelétrica. Já os Estados Unidos utilizam 37% da sua matriz energética de petróleo,
O carvão e o gás natural, cada um com 23%, ou seja, 83% da matriz energética estadunidense depende dos combustíveis fósseis. A energia nuclear é utilizada em 9,5%, a renovável em 4,5% e a hidroeletricidade somente em 1% da matriz norte-americana. No Reino Unido, 32% da sua matriz energética utiliza petróleo, o carvão utiliza 17% e o gás natural incríveis 40% da matriz. Somando os combustíveis fósseis da matriz energética do Reino Unido, teremos 89% de utilização de combustíveis fósseis e somente 2,5% da energia renovável e a energia hidrelétrica pífio 0,2% e a nuclear com 6,6% de participação. Observe a matriz da Alemanha. 79% são de combustíveis fósseis, sendo 33% petróleo, 24% carvão e 22% de gás natural. A energia nuclear ocupa um pouco mais de 11% da matriz energética e a hidrelétrica 0,5% somente. A matriz energética francesa, a sua metade é composta de combustíveis fósseis, onde o petróleo ocupa 30,7%, o carvão 4,8% e o gás natural 14,7%. A energia nuclear é bem utilizada na França, ocupando 42,3% da matriz energética francesa, ao passo que a energia renovável só 5,5% e a energia hidrelétrica apenas 2%. A matriz energética indiana tem 70% de uso dos combustíveis fósseis, sendo 23% de petróleo, 42% de carvão, que é muito alto, e 5,8% de gás natural. A energia nuclear é muito pouco utilizada, somente 0,6%. Entretanto, na matriz energética indiana, nós percebemos 26,6% de energia renovável, o que é um ponto positivo para a Índia, embora somente 1,6% do potencial hidrelétrico compõe a matriz energética. A China utiliza 86% da sua matriz energética de combustíveis fósseis, sendo o petróleo 17% e incríveis 66,5% de carvão mineral, muito basicamente utilizado na expansão de suas indústrias. O gás natural somente de 3,2% da matriz. A nuclear não chega a 1%. As energias renováveis chegam a 9,9%, que ainda é muito pouco. E a hidroeletricidade, somente 2,4% da matriz energética, ou seja, a China depende muito dos combustíveis fósseis, especialmente do carvão mineral. A Rússia utiliza 20% da sua matriz de petróleo, 17% de carvão e incríveis 53% de gás natural. Muita dependência de combustíveis fósseis, chegando a quase 90% da sua matriz energética é dependente de combustíveis fósseis, o que é muito ruim para a economia russa. Somente 6,2% é de energia nuclear, a energia renovável pífia, somente 1%, e a hidroeletricidade participa com 2,1%. Agora vamos analisar a matriz energética brasileira e comparar com a média mundial. Observe o gráfico. A parte azul corresponde ao petróleo. 38,4% é a participação do petróleo na matriz energética brasileira. O carvão, somente 6,4%. E o gás natural, embora esteja crescendo, somente 9,3%. Ou seja, 54% da matriz energética brasileira utiliza combustíveis fósseis, o que é muito bom para a economia. Observe a parte vermelha, que são os combustíveis renováveis por meio da biomassa, que constitui 29,7% da matriz energética. Já a energia nuclear tem uma participação muito pequena, de somente 1,2%. A energia nuclear é a cor laranja. No verde claro, nós vamos ter a hidrelétrica, e nesse ponto o Brasil possui uma grande vantagem com relação aos outros países do mundo,
com a participação de 15% da hidroeletricidade na matriz energética brasileira. No total, 45% da matriz energética brasileira é renovável, e isso é um ponto bem favorável para a economia brasileira. Já a matriz energética mundial, a tendência é que o petróleo ocupe 35% da matriz energética, o carvão mineral vem em seguida com 24%, seguido do gás natural, 20%. Ou seja, quase 80% da matriz energética mundial utiliza combustíveis fósseis e somente 13% é renovável, em 11% de biomassa e 2% de hidroeletricidade. A energia nuclear, na cor laranja, ocupa somente 6,4%, ou seja, a matriz energética mundial ainda se baseia nos combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. Os combustíveis são alvo, inclusive, de conflitos e de geração também de guerra. Então, quanto mais uma matriz tiver combustíveis renováveis, melhor para a economia daquele país, pois não dependerá de um determinado combustível que leva milhões de anos para se formar, como é o caso dos combustíveis fósseis. Então desejo todo sucesso nos seus estudos e também não deixe de curtir os outros conteúdos do canal. Eu acredito que serão bastante úteis aos teus estudos. Um abraço e sucesso!